A paz do Senhor Jesus para todos vocês que estão inscritos neste canal. Nesse momento eu queria compartilhar algo para o seu coração. Algo que Deus me entregou neste dia chamado hoje. Está no livro de João, capítulo 9, versículo de número 31. Eu estou aqui num lugar reservado, na Chácara Manaim. E este lugar que eu escolhi nesse momento para estar orando por você. Por você que está enfrentando esse momento difícil. Nesse momento de pandemia. Eu vou orar pela tua família. Estarei orando pela Igreja Batista Missionária Nova Vida. Por todos aqueles que nesse momento estão sofrendo diante desta palavra que eu vou trazer para o seu coração. Quero que você medite, abra sua mente, abra seu coração, deixa Deus te visitar nesse momento por meio desta palavra inerrante, infalível. Essa palavra que nesse momento Deus nos traz. Vejamos em João capítulo 9, versículo de número 31. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica sua vontade, a este Deus atende. Que palavra, né, meus queridos? Que palavra maravilhosa. Sabemos que Deus não ouve, não escuta a pecadores. Mas se tem um pecador que é temente a Deus e pratica o que é reto, ou seja, e faz a sua vontade, este sim, Deus inclina seus ouvidos. Deus está pronto para ouvir a tua oração, meu irmão, minha irmã. Deus quer solucionar esses problemas. Deus quer resolver. Deus quer colocar um ponto final nessa página manchada. Quero dizer que Deus quer fazer uma nova história na sua vida. Nesse momento eu quero falar sobre a importância da oração. De acordo com esse texto, nós vimos que Deus não ouve pecadores. Mas se tem um pecador que é temente ao Senhor, tem alguém aí? Tem alguém aí nesse momento? Se tem alguém que é pecador, mas você, meu irmão, minha irmã, é temente a Deus e pratica o que é certo, o que é justo, que pratica a justiça, você que é temente o Senhor, quero te dizer que Deus escuta a tua oração, pois tudo o que nós pedimos em o nome de Jesus, Deus Pai nos concederá. Deus Pai está pronto para ouvir tua oração. Queridos, lembrando desse texto, a Bíblia relata no livro de Tiago, capítulo 5, versículo de número 17, que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões que nós. Só que Elias é uma figura de um profeta, queridos, que eu me inspiro. Eu me inspiro tanto nesse profeta porque como vai ser bom naquele grande dia eu poder dar um abraço nesse homem de tanta fé que foi capaz de orar e Deus decretar em cima nos céus e ouvir a voz de um homem que era semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões que nós. Só que esse homem, o que eu consigo extrair deste homem chamado Elias é a sua fé. Diz o texto que ele, apesar de ser sujeito, semelhante a nós, e sujeito às mesmas paixões que nós, esse homem ele toma uma atitude de fé, de orar, e diz a palavra que ele orou, ele determinou. Ele disse que não haveria chuva,
durante 3 anos e 6 meses. Que fé! Oh glória! Que fé é esta do profeta Elias, que orou e Deus cerrou os céus, decretou e Deus não mandou chuva. Deus não mandou chuva. Diz a palavra, amados, que Acabe era um rei mau, um rei que fazia o que era mal aos olhos do Senhor, um rei avarento, um rei que adorava falsos deuses, um rei que adorava Baal. Não vou falar nem da sua mulher, Jezabel, que foi uma mulher terrível na história. Mas Acabe, apesar de ser um rei mau, Acabe encontra um homem que consegue desafiá-lo, que é o profeta Elias. Por causa da incredulidade do coração de Acabe, o profeta Elias se encontra diante de Acabe e disse: olha, Acabe. E olha que Elias era um dos moradores de Gileade. Elias, conhecido como Tesbita, dos moradores de Gileade, chega diante de Acabe e diz: olha, Acabe, vive o Senhor Deus, cuja presença eu estou, que dentro desses anos não haverá chuva e nem orvalho. Olha que palavra! Você sabe, irmão, que o orvalho é conhecido como a seródia, a chuva seródia, ou seja, aquela chuva que dá na madrugada. E foi justamente isso que o profeta Elias profetizou, cujo Deus ele servia. Ele disse: olha, Acabe, vive o Senhor Deus, cuja presença face dele eu estou servindo, eu adoro, que dentro desses anos não haverá chuva e nem orvalho. E de acordo com Tiago 5, versículo 17, esses anos foram aproximadamente 3 anos e 6 meses. E aproximadamente esses 3 anos e 6 meses não houve chuva. Diz a palavra de Deus que a situação em Israel estava precária, estava difícil, por causa desta profecia, desse profeta querido. Ele profetizou que não haveria chuva e Israel teve que passar esse processo difícil. Israel teve que passar esse processo difícil. Acabe começa a padecer. Acabe começa agora a sofrer as consequências do verdadeiro Deus de Israel. E por 3 anos e 6 meses não choveu em Israel. Só que o profeta de Deus, irmãos, o mundo pode estar em crise, mas nós não, nós estamos em Cristo. E quem está em Cristo, irmão, Deus sempre providencia algo no deserto. Deus sempre providencia algo diante das calamidades, diante de crise, diante de momentos difíceis. Deus sempre está com aquele profeta fiel. Deus sempre está presente com aquele que, mesmo sendo pecador, ele é temente ao Senhor. Ele pratica a vontade do Senhor. E Deus não deixa o justo padecer junto com o ímpio. Diz a palavra que durante esta seca terrível que houve em Israel, Acabe começa a sofrer as consequências. Todos os rios começam a secar e a fome é precária sobre Israel. Mas Deus ordena ao seu servo fiel, o profeta Elias, que vá para o rio
perto de Querite. E ali Deus ordenou ao profeta que fosse para aquele rio, beber da água daquele rio, que estava junto das margens do Jordão. E os corvos vinham alimentar Elias. Trazia pão e carne para o profeta. Veja o profeta Elias diante da calamidade sendo sustentado, sendo guardado, sendo protegido pelo Deus de Israel. O profeta Elias estava tranquilo diante daquela adversidade, bebendo da água daquele rio e sendo alimentado pela manhã e pela tarde, né? Durante aquele dia todo sendo alimentado pelos corvos. Só que diz o texto sagrado de 1 Reis capítulo 17, a partir do versículo 1, você estará vendo essa história. Só que diz a palavra que o rio naquele momento secou. E veio a palavra do Senhor novamente ao profeta Elias. E disse: olha, Elias, se levanta e vai até a cidade de Zarefate. Ou seja, em outras traduções bíblicas, Zarefate, ou a cidade de Sarepta, que pertence a Sidom. E diz o próprio texto sagrado que Deus ordenou ao profeta que fosse até a esta cidade de Sarepta, porque Deus já estava providenciando uma viúva que sustentasse ele durante esta calamidade. Agora veja bem, meu querido, o profeta Elias chega nesta cidade e na porta desta cidade ele já se depara com uma mulher apanhando lenha, ou seja, cavacos. Esta mulher ali está apanhando lenha e o profeta se aproxima dela e diz: olha, te peço um copo de água, né? E diz o texto sagrado que esta viúva veio e trouxe o copo de água para o arauto de Deus, para o profeta de Deus. Só que agora, amados, o profeta Elias resolve pedir um bocado de pão. Já que a mulher deu água, o profeta agora pede pão. Olha, mulher, peço-te que me dê um bocado de pão. Em outras traduções bíblicas está falando bolo, um pedaço de bolo. A mulher dessa vez, irmãos, ela questiona: como vive o Senhor teu Deus, Elias? Eu nada tenho cozido, eu nada tenho cozinhado. Não vês que eu estou apanhando esta lenha? Vou preparar aqui um bolo pequeno. Veja a expressão, pequeno. Vou preparar um bolo pequeno para eu e meu filho comê-lo-emos e morreremos. Que situação, querido. Que situação. Já bastava a situação de Israel. Já bastava a situação que não havia chuva. A situação em Israel estava precária. Adoração a falsos deuses. Uma situação terrível. Mas dentro desse tempo, Deus estava cuidando do seu servo, do seu profeta. E dentro deste tempo, não falta nada para Elias. Não falta nada para Elias. E agora ele é enviado a uma viúva que Deus dissera a ele que a viúva ia sustentá-lo. Olha que situação. E quando Elias chega para a viúva está numa situação talvez que pior do que Elias. Porque a viúva, ela diz que estava apanhando aquela lenha, ia preparar um bolo pequeno para ela e o seu filho ia comer, ia morrer. Só que Elias toma uma atitude de fé mais uma vez. Mulher, faz primeiro para mim, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, que
a farinha da panela não vai acabar, e o azeite da botija não vai acabar. O profeta mais uma vez profetiza uma situação que agora é uma provisão de sustentabilidade. O profeta agora profetiza: faz primeiro para mim. Agora observa a expressão, irmãos. Quando o profeta pediu água, ela não reclamou, porque é muito fácil dar água. Mas quando o profeta pediu a última provisão que ela tinha para comer, ela e o seu filho ia comer, como ela mesma disse, e ia morrer. Olha que situação. Quando o profeta pediu a última provisão, agora a mulher é a terra dos pés, agora a mulher se revolta, agora a mulher escolhe: ou vive pela fé, ou vive pela razão. Se ela fosse viver pela fé, se ela fosse viver pela razão, preparar aquele bolo pequeno para ela e o seu filho ia comer, eles iam morrer. Mas ela decidiu viver pela fé, irmãos. Ei, é você mesmo que eu estou falando. Eu não sei que situação, que crise você está vivendo. Eu não sei qual é a situação que tu estás vivendo. Eu não sei se tu tem duas alternativas: se é viver pela razão ou é viver pela fé. Mas uma coisa é certa, irmãos. Esta viúva, ela viveu pela fé. Ela deixou sua razão de lado. Decidiu acreditar na palavra do profeta, do homem de Deus. E preparar primeiro para o profeta. Ela estava diante de duas alternativas. Quando o profeta disse: mulher, faz primeiro para mim, porque assim diz o Senhor: a tua panela, a farinha não vai faltar, e a botija, o óleo não vai acabar. Ou ela ficava com a razão dela de preparar o bolo pequeno para o filho dela e ela comer e morrer, era a última provisão, ou ela vivia pela fé, acreditando na palavra do profeta. A Bíblia diz que esta mulher foi sábia. Ela fez primeiro para o profeta, acreditando na palavra. Ei, eu estou falando para você que está com medo deste corona. Eu estou falando para você. O mundo pode estar em crise, mas nós estamos em Cristo. Nós que temos Cristo, irmão, nós que temos Deus, devemos confiar na palavra. O mundo pode descer fogo do céu, mas nós devemos acreditar na palavra de Deus, que é a única esperança. Quem está em Cristo, irmão, está firmado na rocha. Salmo 125, que os que confiam no Senhor é como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Você confia no Senhor? Então para de ficar com medo deste mal que está aí. Deus vai te guardar, filha. Deus vai te guardar, meu filho. Deus estará te guardando. Somente siga a palavra, sirva o verdadeiro Deus de Israel. Eu vejo muitas pessoas por causa deste corona que está com depressão. Eu vejo muitas pessoas amedrontadas. Eu estou vendo muitas pessoas fracas na fé, porque só estão assistindo jornais, porque só estão vendo notícias nas redes sociais de pandemia. Eu prefiro ler as escrituras, eu prefiro meditar nesta palavra de dia e noite, porque ela me sustenta diante das calamidades. Esta palavra, ela me sustenta, como diz em Provérbios capítulo 30, versículo de número 5, que a palavra do Senhor, ela é uma espada, ela é escudo, ela é escudo. Queridos,
A viúva acreditou no profeta de Deus e prosperou. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede nos profetas e prosperareis. Só que hoje nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas estão dando mais credibilidade a um médico, a um jornal, a uma notícia fake news na internet. Nós estamos vivendo em um tempo em que mesmo a pessoa pregando a palavra de Deus, o povo tem se acreditado mais na palavra humana. Amados, a palavra de Deus é a única que deve prevalecer. A palavra de Deus está acima de todas as coisas. A viúva, ela preparou primeiro para o profeta. E diz a palavra que ela e seu filho e o profeta de Deus comeram por muitos e muitos dias, até o Senhor Deus fazer chover sobre a terra. Aleluia. Aleluia. Diante desta prova, Deus vai fazer você passar diante desta prova, desta calamidade, em segurança. Não vai faltar nada para teu filho. Não vai faltar nada, meu irmão, minha irmã. Crede no Senhor, nosso Deus. Crede no Senhor. Diz a palavra do Senhor Deus em 1 Reis, capítulo 18, versículo 41. Né? De acordo com Tiago 5, versículo 18, que agora passa o tempo de 3 anos e 6 meses, o profeta ora a Deus, no versículo de número 18 de Tiago 5, 18. O profeta ora a Deus, e Deus escuta e manda a chuva. E esta palavra está se cumprindo em 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 41. Quando o profeta sobe ao monte e manda um mensageiro ir até Acabe e diz: olha, Acabe, aparelha teu carro e vai para tua casa, vai comer e vai beber, porque hoje Deus mandará chuva. O profeta Elias sobe ao monte Carmelo, e neste monte o profeta resolve orar. O profeta se ajoelha, coloca seu rosto ao pó e ora, pedindo chuva ao Senhor novamente. Após os 3 anos e 6 meses, o profeta ora. O profeta manda o seu moço olhar na banda do Oriente, diante do mar. E o moço volta para Elias e diz: não vejo nada, Senhor. E assim aconteceu por 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Elias orando e mandando o moço ir lá olhar para a banda do mar. E não viu nada. Mas na 7ª vez, o moço agora volta trazendo uma notícia para Elias. Elias, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão do homem. Para Elias era o sinal de uma grande chuva. E diz a palavra que agora vem a chuva de Deus. Então, amados, diante desta palavra, que você possa descansar, que você possa dormir bem, que você possa levar a sua mente para aquilo que é bom e é perfeito. Deixa de colocar coisas negativas na tua mente. Deixa de pensar negativamente. Pensa positivo. Pensa acreditando que a tua família estará guardada durante este tempo de calamidade. E nesse momento, como fez o profeta Elias, orando naquele monte, eu estou aqui em um monte, um lugar reservado, que estarei orando por você nesse momento. Fica com esta palavra, e que a paz daquele que excede todo entendimento guarde a tua mente em primeiro lugar e o teu coração. Que a paz de Deus que excede todo entendimento guarde tua mente e o teu coração. Que Deus abençoe em nome de Jesus.
A paz do Senhor Jesus para todos vocês que estão inscritos neste canal. Nesse momento eu queria compartilhar algo para o seu coração. Algo que Deus me entregou neste dia chamado hoje. Está no livro de João, capítulo 9, versículo de número 31. Eu estou aqui num lugar reservado, na Chácara Manaim. E este lugar que eu escolhi nesse momento para estar orando por você que está enfrentando esse momento difícil, nesse momento de pandemia. Eu vou orar pela tua família, estarei orando pela Igreja Batista Missionária Nova Vida, por todos aqueles que nesse momento estão sofrendo diante desta palavra que eu vou trazer para o seu coração. Quero que você medite, abra sua mente, abra seu coração, deixa Deus te visitar nesse momento por meio desta palavra inerrante, infalível. Essa palavra que nesse momento Deus nos traz. Vejamos em João capítulo 9, versículo de número 31. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica sua vontade, a este Deus atende. Que palavra, né, meus queridos? Que palavra maravilhosa. Sabemos que Deus não ouve, não escuta a pecadores. Mas se tem um pecador que é temente a Deus e pratica o que é reto, ou seja, e faz a sua vontade, este sim, Deus inclina seus ouvidos. Deus está pronto para ouvir a tua oração, meu irmão, minha irmã. Deus quer solucionar esses problemas. Deus quer resolver. Deus quer colocar um ponto final nessa página manchada. Quero dizer que Deus quer fazer uma nova história na sua vida. Nesse momento eu quero falar sobre a importância da oração. De acordo com esse texto, nós vimos que Deus não ouve pecadores. Mas se tem um pecador que é temente ao Senhor, tem alguém aí? Tem alguém aí nesse momento? Se tem alguém que é pecador, mas você, meu irmão, minha irmã, é temente a Deus e pratica o que é certo, o que é justo, que pratica a justiça, você que é temente o Senhor, quero te dizer que Deus escuta a tua oração, pois tudo que nós pedimos em o nome de Jesus, Deus Pai nos concederá. Deus Pai está pronto para ouvir tua oração. Queridos, lembrando desse texto, a Bíblia relata no livro de Tiago, capítulo 5, versículo de número 17, que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões que nós. Só que Elias é uma figura de um profeta, queridos, que eu me inspiro. Eu me inspiro tanto nesse profeta porque como vai ser bom naquele grande dia eu poder dar um abraço nesse homem de tanta fé que foi capaz de orar e Deus decretar em cima nos céus e ouvir a voz de um homem que era semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões que nós. Só que esse homem, o que eu consigo extrair deste homem chamado Elias é a sua fé. Diz o texto que ele, apesar de ser sujeito, semelhante a nós, e sujeito às mesmas paixões que nós, esse homem ele toma uma atitude de fé, de orar, e diz a palavra que ele orou, ele determinou. Ele disse que não haveria chuva
durante 3 anos e 6 meses. Que fé! Oh glória! Que fé é esta do profeta Elias, que orou e Deus cerrou os céus, decretou e Deus não mandou chuva. Deus não mandou chuva. Diz a palavra, amados, que Acabe era um rei mau, um rei que fazia o que era mal aos olhos do Senhor, um rei avarento, um rei que adorava falsos deuses, um rei que adorava Baal. Não vou falar nem da sua mulher, Jezabel, que foi uma mulher terrível na história. Mas Acabe, apesar de ser um rei mau, Acabe encontra um homem que consegue desafiá-lo, que é o profeta Elias. Por causa da incredulidade do coração de Acabe, o profeta Elias se encontra diante de Acabe e disse: olha, Acabe. E olha que Elias era um dos moradores de Gileade. Elias, conhecido como Tesbita, dos moradores de Gileade, chega diante de Acabe e diz: olha, Acabe, vive o Senhor Deus, cuja presença eu estou, que dentro desses anos não haverá chuva e nem orvalho. Olha que palavra! Você sabe, irmão, que o orvalho é conhecido como a seródia, a chuva seródia, ou seja, aquela chuva que dá na madrugada. E foi justamente isso que o profeta Elias profetizou, cujo Deus ele servia. Ele disse: olha, Acabe, vive o Senhor Deus, cuja presença face dele eu estou servindo. Eu adoro, que dentro desses anos não haverá chuva e nem orvalho. E de acordo com Tiago 5, versículo 17, esses anos foram aproximadamente 3 anos e 6 meses. Né? E aproximadamente esses 3 anos e 6 meses não houve chuva. Diz a palavra de Deus que a situação em Israel estava precária, estava difícil, por causa desta profecia, desse profeta querido. Ele profetizou que não haveria chuva e Israel teve que passar esse processo difícil. Israel teve que passar esse processo difícil. Acabe começa a padecer. Acabe começa agora a sofrer as consequências do verdadeiro Deus de Israel. E por 3 anos e 6 meses não choveu em Israel. Só que o profeta de Deus, irmãos, o mundo pode estar em crise, mas nós não, nós estamos em Cristo. E quem está em Cristo, irmão, Deus sempre providencia algo no deserto. Deus sempre providencia algo diante das calamidades, diante de crise, diante de momentos difíceis. Deus sempre está com aquele profeta fiel. Deus sempre está presente com aquele que, mesmo sendo pecador, ele é temente ao Senhor. Ele pratica a vontade do Senhor. E Deus não deixa o justo padecer junto com o ímpio. Diz a palavra que durante esta seca terrível que houve em Israel, Acabe começa a sofrer as consequências. Todos os rios começam a secar e a fome é precária sobre Israel. Mas Deus ordena ao seu servo fiel, o profeta Elias, que vá para o rio
perto de Querite. E ali Deus ordenou ao profeta que fosse para aquele rio, beber da água daquele rio, que estava junto das margens do Jordão. E os corvos vinham alimentar Elias. Trazia pão e carne para o profeta. Veja o profeta Elias diante da calamidade sendo sustentado, sendo guardado, sendo protegido pelo Deus de Israel. O profeta Elias estava tranquilo diante daquela adversidade, bebendo da água daquele rio e sendo alimentado pela manhã e pela tarde, né? Durante aquele dia todo sendo alimentado pelos corvos. Só que diz o texto sagrado de 1 Reis capítulo 17, a partir do versículo 1, você estará vendo essa história. Só que diz a palavra que o rio naquele momento secou. E veio a palavra do Senhor novamente ao profeta Elias. E disse: olha, Elias, se levanta e vai até a cidade de Zarefate. Ou seja, em outras traduções bíblicas, Zarefate, ou a cidade de Sarepta, que pertence a Sidom. E diz o próprio texto sagrado que Deus ordenou ao profeta que fosse até a esta cidade de Sarepta, porque Deus já estava providenciando uma viúva que sustentasse ele durante esta calamidade. Agora veja bem, meu querido, o profeta Elias chega nesta cidade e na porta desta cidade ele já se depara com uma mulher apanhando lenha, ou seja, cavacos. Esta mulher ali está apanhando lenha e o profeta se aproxima dela e diz: olha, te peço um copo de água, né? E diz o texto sagrado que esta mulher, esta viúva, veio e trouxe o copo de água para o arauto de Deus, para o profeta de Deus. Só que agora, amados, o profeta Elias resolve pedir um bocado de pão. Já que a mulher deu água, o profeta agora pede pão. Olha, mulher, peço-te que me dê um bocado de pão. Em outras traduções bíblicas está falando bolo, um pedaço de bolo. A mulher dessa vez, irmãos, ela questiona: como vive o Senhor teu Deus, Elias? Eu nada tenho cozido, eu nada tenho cozinhado. Não vês que eu estou apanhando esta lenha? Vou preparar aqui um bolo pequeno. Veja a expressão, pequeno. Vou preparar um bolo pequeno para eu e meu filho comê-lo-emos e morreremos. Que situação, querido. Que situação. Já bastava a situação de Israel. Já bastava a situação que não havia chuva. A situação em Israel estava precária, adoração a falsos deuses, uma situação terrível. Mas dentro desse tempo, Deus estava cuidando do seu servo, do seu profeta. E dentro deste tempo, não falta nada para Elias. Não falta nada para Elias. E agora ele é enviado a uma viúva que Deus dissera a ele que a viúva ia sustentá-lo. Olha que situação. E quando Elias chega para a viúva está numa situação talvez que pior do que Elias. Porque a viúva, ela diz que estava apanhando aquela lenha, ia preparar um bolo pequeno para ela e o seu filho ia comer, ia morrer. Só que Elias toma uma atitude de fé mais uma vez. Mulher, faz primeiro para mim, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, que
a farinha da panela não vai acabar, e o azeite da botija não vai acabar. O profeta mais uma vez profetiza uma situação que agora é uma provisão de sustentabilidade. O profeta agora profetiza: faz primeiro para mim. Agora observa a expressão, irmãos. Quando o profeta pediu água, ela não reclamou, porque é muito fácil dar água. Mas quando o profeta pediu a última provisão que ela tinha para comer, ela e o seu filho ia comer, como ela mesmo disse, e ia morrer. Olha que situação. Quando o profeta pediu a última provisão, agora a mulher é a terra dos pés, agora a mulher se revolta, agora a mulher escolhe: ou vive pela fé, ou vive pela razão. Se ela fosse viver pela fé, se ela fosse viver pela razão, preparar aquele bolo pequeno para ela e o seu filho ia comer, eles iam morrer. Mas ela decidiu viver pela fé, irmãos. Ei, é você mesmo que eu estou falando. Eu não sei que situação, que crise você está vivendo. Eu não sei qual é a situação que tu estás vivendo. Eu não sei se tu tem duas alternativas: se é viver pela razão ou é viver pela fé. Mas uma coisa é certa, irmãos. Esta viúva, ela viveu pela fé. Ela deixou sua razão de lado. Decidiu acreditar na palavra do profeta, do homem de Deus. E preparar primeiro para o profeta. Ela estava diante de duas alternativas. Quando o profeta disse: mulher, faz primeiro para mim, porque assim diz o Senhor: a tua panela, a farinha não vai faltar, e a botija, o óleo não vai acabar. Ou ela ficava com a razão dela de preparar o bolo pequeno para o filho dela e ela comer e morrer, era a última provisão, ou ela vivia pela fé, acreditando na palavra do profeta. A Bíblia diz que essa mulher foi sábia. Ela fez primeiro para o profeta, acreditando na palavra. Ei, eu estou falando para você que está com medo deste corona. Eu estou falando para você. O mundo pode estar em crise, mas nós estamos em Cristo. Nós que temos Cristo, irmão, nós que temos Deus, devemos confiar na palavra. O mundo pode descer fogo do céu, mas nós devemos acreditar na palavra de Deus, que é a única esperança. Quem está em Cristo, irmão, está firmado na rocha. Salmo 125, que os que confiam no Senhor é como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Você confia no Senhor? Então para de ficar com medo deste mal que está aí. Deus vai te guardar, filha. Deus vai te guardar, meu filho. Deus estará te guardando. Somente siga a palavra, sirva o verdadeiro Deus de Israel. Eu vejo muitas pessoas por causa deste corona que está com depressão. Eu vejo muitas pessoas amedrontadas. Eu estou vendo muitas pessoas fracas na fé, porque só estão assistindo jornais, porque só estão vendo notícias nas redes sociais de pandemia. Eu prefiro ler as escrituras. Eu prefiro meditar nesta palavra de dia e noite, porque ela me sustenta diante das calamidades. Esta palavra, ela me sustenta, como diz em Provérbios capítulo 30, versículo de número 5, que a palavra do Senhor, ela é uma espada, ela é escudo. Ela é escudo. Queridos,
A viúva acreditou no profeta de Deus e prosperou. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede nos profetas e prosperareis. Só que hoje nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas estão dando mais credibilidade a um médico, a um jornal, a uma notícia fake news na internet. Nós estamos vivendo em um tempo em que mesmo a pessoa pregando a palavra de Deus, o povo tem se acreditado mais na palavra humana. Amados, a palavra de Deus é a única que deve prevalecer. A palavra de Deus está acima de todas as coisas. A viúva, ela preparou primeiro para o profeta. E diz a palavra que ela e seu filho e o profeta de Deus comeram por muitos e muitos dias até o Senhor Deus fazer chover sobre a terra. Aleluia. Aleluia. Diante desta prova, Deus vai fazer você passar diante desta prova, desta calamidade, em segurança. Não vai faltar nada para teu filho. Não vai faltar nada, meu irmão, minha irmã. Crede no Senhor, nosso Deus. Crede no Senhor. Diz a palavra do Senhor Deus em 1 Reis, capítulo 18, versículo 41. Né? De acordo com Tiago 5, versículo 18, que agora passa o tempo de 3 anos e 6 meses, o profeta ora a Deus, no versículo de número 18 de Tiago 5, 18. O profeta ora a Deus, e Deus escuta e manda a chuva. E esta palavra está se cumprindo em 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 41. Quando o profeta sobe ao monte e manda um mensageiro ir até Acabe e diz: olha, Acabe, aparelha teu carro e vai para tua casa, vai comer e vai beber, porque hoje Deus mandará chuva. O profeta Elias sobe ao monte Carmelo, e neste monte o profeta resolve orar. O profeta se ajoelha, coloca seu rosto ao pó e ora, pedindo chuva ao Senhor novamente. Após os 3 anos e 6 meses, o profeta ora. O profeta manda o seu moço olhar na banda do Oriente, diante do mar. E o moço volta para Elias e diz: não vejo nada, Senhor. E assim aconteceu por 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Elias orando e mandando o moço ir lá olhar para a banda do mar. E não viu nada. Mas na 7ª vez, o moço agora volta trazendo uma notícia para Elias. Elias, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão do homem. Para Elias era o sinal de uma grande chuva. E diz a palavra que agora vê a chuva de Deus. Então, amados, diante desta palavra, que você possa descansar, que você possa dormir bem, que você possa levar a sua mente para aquilo que é bom e é perfeito. Deixa de colocar coisas negativas na tua mente. Deixa de pensar negativamente. Pensa positivo. Pensa acreditando que a tua família estará guardada durante este tempo de calamidade. E nesse momento, como fez o profeta Elias, orando naquele monte, eu estou aqui em um monte, um lugar reservado, que estarei orando por você nesse momento. Fica com esta palavra, e que a paz daquele que excede todo entendimento guarde a tua mente em primeiro lugar e o teu coração. Que a paz de Deus que excede todo entendimento guarde tua mente e o teu coração. Que Deus abençoe em nome de Jesus.